Boa noite a todos, estamos de volta com mais um Leitura Contemporânea. Eu sou o Vidigal Vilas Boas, editor-chefe, acompanhado aqui do meu parceiro técnico de som e também parceiro nos comentários, Souza Brasil. Fala aí, Souza! Tamo aqui, Vidigal. É isso aí. Vamos ler e se informar, pessoal. Opa, até rimou, hein? Leitura Contemporânea, ideias pro dia de hoje, aqui conosco, sob a direção luxuosa de Araci Barbosa. Boa noite, Araci! Ela tá dizendo pra cortar a papagaiada aí direto. Bom, essa é a Araci, né? Bem, essa semana vamos falar de um livro chamado Conversas de Refugiados, de Bertolt Brecht. Souza, sabe quem foi Brecht? Não? Consegue pronunciar? Brecht? Qual foi? Brecht. É isso aí, tá vendo? Souza também é cultura. Então, olha só, para quem não conhece, o Brecht foi um dramaturgo alemão, além de diretor, poeta, pensador, também crítico político, que com a ascensão dos regimes nazifascistas ali antes da Segunda Guerra Mundial, o Brecht, que já era famoso e bastante perseguido por causa da sua obra, teve que fugir da Alemanha. E aí ele virou o quê, Souza? Fugitivo. Pegou na trave, Souza. A palavra certa é refugiados. Refugiado ele virou. E sabe qual foi o caminho dele, Souza? Não tenho a mínima ideia. Então, olha só, ele fugiu para Tchecoslováquia, passou para Áustria, Suíça, França, entrou pela Dinamarca, cruzou o mar para Suécia, Finlândia, se mandou para Moscou, na União Soviética, atravessou a Sibéria inteira num trem até Vladivostok, entrou num navio, se lançou no Oceano Pacífico, já tá dando a volta no mundo inteiro e chegou nos States, na Califórnia, Hollywood, Souza. Diz aí, ele precisava dar essa volta toda, é? Qual foi o 7-1 da Alemanha? Olha, para você ter uma ideia, antes do nazismo tomar o poder, a Alemanha passava por uma crise econômica e política total. Inflação galopante, muita polarização, conflito. O país em pé de guerra, e como não tinha rede social, a briga era na rua mesmo, muitas vezes com participação de milícia armada. O apoio popular ao fascismo crescia naquela incerteza toda, não é? Até que ali, em 1933, Hitler se tornou primeiro-ministro. E quando logo depois puseram fogo no parlamento e acusaram os comunistas, o Brecht, que estava num honroso 5º lugar na lista negra dos nazistas, não pensou duas vezes e se mandou. Qualquer semelhança com os dias de hoje. Mas diz aí, se ele ficasse? Se ele ficasse, era férias prolongadas em campo de concentração. Para ele e todo o pessoal dele, né? Melhor sair fora. Pois é. O Brecht permaneceu exilado por 15 anos, até 1948. E esse livro, Conversas de Refugiados, foi escrito justamente durante esse período do exílio. Ele tem como protagonistas apenas 2 personagens exilados, o Ziffel e o Kahle. Eles têm características físicas bem distintas entre si. Um é alto, de mãos macias, o outro baixinho, de mãos calejadas. Peraí. Tá bom, Araci, tá bom. Já ouvi. O que foi? A Araci tá falando aqui que tá muita mumunha. Pediu pra tocar adiante. Não, mas a gente tem que fazer essa introdução porque nem todo mundo sabe quem foi Brecht. Ela não tá falando do Brecht. Tá dizendo que basta dizer que os personagens estão exilados. Só isso. Não, eu discordo, viu? Precisa deixar evidente que, além da diferença física, eles vêm de classes sociais diferentes, né? Um é cientista intelectual, o outro é operário, um é pensador liberal, o outro é comunista. Isso aí faz parte fundamental do pensamento dialético do Brecht. Ouviu aí, diretora? Eu não vou repetir isso, não. Ué, pode repetir o que foi? O microfone aqui é aberto, democrático, o que ela disse? Falou que dialético é o c*** dela. Não discute e toca pra diante. Bom, deixando o de lado, o Ziffel e o Kahle são, portanto, exilados num país distante. E como por ali ninguém mais fala a língua deles, eles se encontram todos os dias na estação de trem para conversarem, não sem antes darem uma boa olhada em volta para ver se estão sendo vigiados. Essa cerveja não é cerveja. E daí podemos concluir também que estes charutos também não são charutos. Mas o passaporte não. O passaporte tem que ser um passaporte de verdade, que permita a entrada de alguém num país. Com licença. O passaporte é a porção mais nobre de uma pessoa. Ele não surge no mundo assim de um modo tão simples como uma pessoa. Uma pessoa pode surgir em qualquer lugar, de repente, sem nenhum motivo lógico. O passaporte não. Ele é reconhecido quando é bom. Enquanto que uma pessoa pode até ser boa e mesmo assim não ser reconhecida. Podemos então concluir que o homem não passa do portador mecânico de um passaporte.
Eles colocam o passaporte no bolso do seu paletó, como quem coloca uma pasta com ações dentro de um cofre. O cofre em si, o homem, não tem valor nenhum. Mas as coisas que eles carregam, sim, são valiosíssimas. Entretanto, pode-se dizer que o passaporte precisa do homem. O passaporte é o principal. Mas ele, sem uma pessoa para carregar, ele não existe. O mesmo acontece com um grande cirurgião. Ele pode ser até famoso, mas ele precisa do doente para operar. Nos governos de hoje, acontece a mesma coisa. O principal é o Duce, o Führer, o grande ditador. Mas eles precisam das pessoas para liderar. Eles têm um poder, mas sem o povo para obedecer, a coisa não funciona. A sua leitura da situação me faz crer que o exílio é a melhor escola da dialética. Sim. Os dialéticos mais refinados somos nós, os refugiados. Saíram do seu país por causa das transformações e vivem em constante transformação. Com um olhar muito apurado para as contradições. Então, viva a dialética! Viva! Pois só ela nos salva. Ah. Viva o c... da Araci! É verdade, dialeticamente falando, o boiadeiro precisa do gado, assim como muitas vezes o gado clama pelo boiadeiro. E como anda o seu passaporte, meu caro Souza? Olha, passaporte pra mim até pouco tempo era marca de uísque. Mas falando sério, eu nunca pensei tanto em ter um passaporte como agora. Nem na ditadura? Mas nem. Hoje, se eu pudesse e o meu dinheiro desse, eu já tinha ido faz tempo. Não tem nada que angustie mais que ser estrangeiro no próprio país. Você se sente estrangeiro aqui, é? Um sujeito com Brasil no nome? Souza Brasil? Justamente por ser Souza Brasil, né, meu amigo? Se eu fosse Vidigal, Vilas Boas, tava de boa. Sabe nada, inocente. Mas eu devo dizer que os fugitivos do Brecht me representam. Como assim? Quer fugir aqui da nossa pátria armada, Brasil? Eu não quero pátria, eu quero é mátria. Ah, isso me lembra uma frase de um outro dramaturgo, agora latino-americano, o Aristides Vargas. Os exilados são tão perversamente castigados que esquecem que os seus carrascos pertencem ao mesmo país que eles. E assim, acreditam que o país que deixaram para trás é o melhor país do mundo. Peraí, que a Araci tá falando aqui. E lá vem. Já estamos desenrolando, Araci. Já vamos, foi? Ixi. Na guerra tem muita abundância. Bundesrepublik, Bundesliga, Você já viu algum governo militar que seja econômico? Ordem não significa poupar. E muito menos a ausência de corrupção. Natürlich nicht, é claro que não. A ordem consiste justamente em desperdiçar as coisas de um modo planejado. Isso. Tudo aquilo que precisa ser devastado, arruinado, jogado fora, precisa ser numerado e registrado no papel. Isso é ordem. Agora, a verdadeira razão para a ordem ser mantida é de natureza pedagógica. O homem não pode realizar certas tarefas se não for com ordem. Estou falando aqui das ordens absurdas. Por exemplo, faça um homem cavar uma vala e enterrá-la logo em seguida. Se você deixá-la fazer isso de qualquer jeito desleixado, ele vai ficar louco ou rebelde, o que para o governo dá na mesma. Agora, se ordenarem que ele segure a pá dessa ou daquela maneira, se esticarem uma linha para saber exatamente onde a vala vai ser cavada, para a vala ter um número exato de centímetros, o terreno ficar muito plano, aí sim tudo vai andar na mais perfeita ordem. Por outro lado, nos dias de hoje, a condição humana não pode ser mantida sem o suborno, que é um tipo de desordem. Às vezes, com um pouco de suborno, ou seja, de desordem, você pode até mesmo conseguir justiça. Eu lembro que na Áustria, eu subornei o funcionário para que ele chegasse a minha vez logo na fila do passaporte. Aqui. Tá vendo esse carimbo? Pois é. Agora, quando eu olhei para o semblante bondoso daquele funcionário que recebia escondido a minha propina, eu percebi que ele receberia de todo bom grado, com toda a humanidade, a minha oferenda. Isso me leva a concluir que os regimes fascistas esbravejam tanto contra a corrupção justamente porque são desumanos. Cuidado, não seja desumano com o piso do almoço.
Alô, alô, cidadão do bem. Pra você que não sabe, honestidade também combina com humanidade. Se liga aí. Se identificou, Souza? Quem nunca? Eu confesso que eu já subornei pra tirar de um dia pro outro um documento de identidade que levava uma semana pra ficar pronto. Mas foi uma necessidade. Por isso, eu não julgo ninguém, né? Mas, no fundo, sou pela ordem. Ah, é? Como é isso? Eu prefiro viver num país onde a justiça é regra, não exceção. Falando em regra e exceção, vamos a mais um trecho de Conversas de Refugiados, de Bertolt Brecht. Sabe, nós tínhamos um funcionário no nosso laboratório, o Sr. Zeises. Zeises? Ele arrumava as coisas o tempo todo, e isso lhe dava muito trabalho. Ele, o Zeises, arrumava as coisas contínua e sistematicamente. Quando, por exemplo, preparávamos alguns aparelhos para realizar uma experiência e éramos chamados ao telefone, quando voltávamos, o Zeiser já tinha colocado tudo de volta no seu lugar. E assim tinha arruinado a experiência. E todas as manhãs as nossas mesas brilhavam de tão limpas. Ou seja, que os papéis com as nossas anotações desapareciam para sempre na lata do lixo. Mas ele era esforçado, sabe? E por isso nós não falávamos nada. Tínhamos pena dele. Ele nos olhava. E naqueles seus olhos grandes e transparentes não se via um grão de inteligência. Ninguém nunca pensou que o Sr. Zeises pudesse ter uma vida privada, mas ele tinha. Quando os nazis chegaram no poder, descobriu-se que o Zeises era um ex-combatente. Tinha lutado na guerra, 30 anos no exército. E então, bem no dia em que Hitler foi nomeado chanceler, ele, o Zeises, me disse enquanto pendurava meu casaco cuidadosamente na parede: doutor, agora sim vai haver ordem na Alemanha. Zeises, canalha. Valeu, São Chico César da Paraíba. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. E da bondade da pessoa ruim. Já diz o ditado, de gente boa o inferno tá cheio. Diga lá, Souza, com tanto cidadão do bem nesse país, que futuro você vislumbra para nossa pátria amada? Rapaz, eu não tô conseguindo comprar arroz nem feijão. Eu tô esperando o carro do ovo na esquina para completar minha cesta básica. E você vem me falar de futuro? Ô, Souza, então pode desabafar, vai, o microfone é seu, vai que é sua, vai, desabafa, vai. Olha aí, caros ouvintes, compadecei dessa alma sofredora. A situação tá difícil. Eu tô vendendo a janta para pagar o almoço, deslizando mais que azeitona em boca de banguela, dando nó em pingo d'água, vendendo cu por um pão doce. Dada dialética aí, Souza. Que futuro pode ter um camarada desse, meu amigo? Nenhum. Quem não tem futuro só quer o presente. Aliás, quem puder me ajudar, pode me mandar um Pix. Como você sabe, eu não tô com a vida ganha que nem o Vidigal, né? Dá pra perceber. Souza, que isso? Eu também, ó. Eu larguei 12 anos, tô só no passaporte agora. Coitado, até você. E tem gente que ainda acredita que esse momento é só uma marolinha, uma gripezinha. Olha só, aqui está dizendo que o governo desse país onde nós estamos deixou de gastar no ano passado 80% da verba da educação. Por isso que a escola tá essa maravilha. Sabe, eu sei que a qualidade das nossas escolas é muito questionada, mas é que as pessoas não entendem, elas não reconhecem o verdadeiro princípio que rege a nossa educação. E ele consiste em, na mais tenra idade, lançar o jovem na vida como ela é. Sem muito rodeio, sem que muita coisa lhe seja dita, o jovem é atirado num charco imundo. E aí ele precisa nadar ou engolir lama. Na escola, o jovem se depara com a brutalidade, em configurações que são inesquecíveis. E assim ele aprende tudo o que é necessário para progredir na vida. Estamos falando de capacidade de se vingar impunemente, apropriação de banalidades, simulação de conhecimentos, puxa-saquismo... Caguetação. Isso. Agora, o principal é o conhecimento sobre o homem.
que ele é adquirido na forma de conhecimento sobre o professor. O aluno deve saber reconhecer as fraquezas do professor e tirar proveito delas. O nosso melhor professor era um homem alto, incrivelmente feio, que na juventude se empenhara numa carreira universitária e fracassara. Ele gostava de nos submeter a exame surpresa e soltava pequenos gritos de prazer quando não sabíamos a resposta. Ele tinha orgasmos com a nossa burrice. Qual o número atômico do rutênio? Não sei, professor. O que são organoclorados e Schweizerschnitt? Qual é o spin de uma molécula de hidrogênio? Não sei. Ele ensinava química, mas daria no mesmo que nos ensinasse a desfazer novelos de lã. Como atores que usam e abusam de uma fábula para se exibir. Assim ele usava a matéria da aula. Mas a sua tarefa ali era nos tornar homens. E nisso ele não se saía mal, não. É claro que não aprendemos nada de química, mas aprendemos muito bem a maneira de nos vingar. Todo ano vinha no colégio um inspetor-geral, um inspetor de ensino. Isso. E diziam para nós que ele queria ver como estávamos aprendendo. Mas nós sabíamos que ele queria ver como os professores estavam ensinando. Então, da vez seguinte que ele voltou no colégio, aproveitamos a oportunidade e liquidamos o professor. Não respondemos a nenhuma das suas perguntas e ficamos ali sentados olhando feito uns idiotas. Os verdadeiros anjinhos. Aposto que dessa vez ele não deu nenhum gritinho de prazer. É claro que não. Ele ficou doente, teve uma icterícia e nunca mais voltou à escola. Mas eu devo lhe dizer que a escola de hoje está muito diferente. Os alunos são tratados com respeito, com justiça. Sim. Mas se for assim, eu lamento profundamente. Porque na escola nós aprendemos coisas muito importantes, como a diferença entre as classes sociais. Era como uma disciplina. Os alunos, filhos das pessoas bem de vida, eram mais bem tratados que os filhos dos trabalhadores. Não diga, isso existe. E se essa disciplina for retirada do currículo, só a própria vida vai ensinar aos alunos essa diferença, que é fundamental. Tudo aquilo que eles poderiam aprender com os professores na escola, vai, na vida fora da escola, levá-los a situações mais ridículas. Eles vão ser completamente iludidos sobre como o mundo vai se portar com eles. Eles vão esperar jogo limpo, consideração, empatia, e vão cair na sociedade completamente mal informados, iludidos, indefesos. O seu ponto de vista sobre a escola é surpreendente. E ouvindo você dizer, eu reconheço que eu também aprendi alguma coisa. Eu lembro que no primeiro dia de aula recebemos uma grande lição. Ao entrarmos na sala, limpos de mochila, e já sem nossos pais, fomos colocados de pé, junto à parede. Então o professor ordenou: cada um ocupe o seu lugar. E corremos para as carteiras. Mas havia um lugar a menos. E um dos alunos não encontrou o seu. Depois que todos tinham se sentado, ele ficou ali, parado, entre as carteiras. E foi então que o professor o surpreendeu e deu-lhe um belo tapa na cabeça. Nesse dia, tivemos a excelente lição de que não se pode ter má sorte na vida. Mas era um gênio esse professor. Como você chamava? Theo. Era professor de matemática. Esse Theo... me surpreende muito que ele tenha permanecido como simples professor de colégio. Ele devia ter algum inimigo na Secretaria de Educação, né? Sim. Então, no caso, recebe agora uma tardia homenagem. Você quer comprar? Eu tô precisando do dinheiro. Não. Eu estou sem trocado. Tá braba a situação. Antigamente, como hoje, todo mundo tendo que se virar. E tudo parece que vai ficar ainda pior, porque, infelizmente, está cada vez mais vertiginosa a diferença entre ricos e pobres nesse país. O que tá ruim pode ficar muito pior. O que estamos percebendo é que a nossa pátria amada é um poço que não tem fundo, né? Eu tenho a sorte de poder colocar meus filhos para estudar numa escola particular, mas e quem não tem?
Diga aí, Souza, pegando gancho nessa conversa de refugiados, qual a saída para a educação nesse país? A escola pública, na minha visão, ainda é a única possibilidade para o pobre mudar de vida. Mas eu acho uma pena que só quem estude nela é quem não pode pagar uma escola particular. Mas daí será que você está questionando um direito fundamental, que é a liberdade de cada um escolher o que é melhor para si e para os seus? Não, minha questão não é essa. A minha questão é que a falta de convivência entre ricos e pobres aumenta as diferenças. A luta por uma escola de qualidade deveria ser de pobres e ricos. Porque se está ruim para uns, meu amigo, não vai ficar bom para ninguém. Mas essa é uma visão um pouco idealizada, não é? No mundo real, cada um sempre vai procurar o que é melhor para si em primeiro lugar. Você pode até concordar ou não. Claro, eu não vou tão longe quanto uns lá em cima que dizem: o filé mignon eu dou pro meu filho, pô. Com todo o meu respeito ao ser iluminado que falou essa frase, não é esse um dos meus sonhos. Falou pedagogia da indignação. Mas eu tenho uma história triste para ilustrar o que acontece na escola hoje. Sim? Claro que essa não é uma regra, mas eu acho um absurdo acontecer uma coisa dessa. Teve um tempo em que eu fazia um trabalho de formação com adolescentes em bairros populares. E tinha um menino muito esforçado, que se descobriu no trabalho voltado à cultura que a gente fazia ali. Se descobriu gay? Não, nada a ver. Ele descobriu gente, ser humano, cidadão. E isso despertou nele o interesse em evoluir, em crescer, em aprender. Isso era visível nele. Até que um dia eu estava em casa e ele me ligou desesperado, porque ele viu o sonho dele desmoronar. Nessa época eu já não acompanhava mais o trabalho e fiquei surpreso com a ligação. Mas a história é mais ou menos assim. Ele estava na sala de aula tentando acompanhar a professora. Como estava uma bagunça generalizada, ele resolveu pedir silêncio. E aí um dos meninos que estavam na bagunça se levantou contra ele. No intervalo, ele foi na diretoria falar com a diretora. E ela, por uma infelicidade, resolveu tirar a limpo a história e chamou os dois na sala dela. Mas assim que eles saíram da sala da diretora, ele foi ameaçado de morte. Me corta o coração quando eu lembro da angústia desse menino ao telefone, ameaçado de morte porque quis estudar. Das ist kein guter Kaffee. A palavra bom tem um gosto amargo na boca. Os americanos têm uma boa palavra para designar homem bom. Sucker. Pronuncia-se assim, sucker. De preferência, cuspindo a palavra pelo canto da boca. Sucker. Saca. Trata-se do sujeito ingênuo, aquele que cai em qualquer cilada, o tipo que o malandro vai procurar quando está com fome. Prefiro imaginar um bondoso padeiro de braços dados com um amável metalúrgico. Mas, Daí sim começamos a ver as coisas como elas são, de verdade. Bons são aqueles que, em geral, não são nem reconhecidos entre as pessoas de bem. Os operários das tecelagens nos vestem, os pedreiros e os metalúrgicos nos dão abrigo, os camponeses nos dão de comer, os cervejeiros nos dão de beber, os tipógrafos contribuem com a nossa instrução e todos eles trabalham por uma ninharia. Bondade assim não se vê nem no Sermão da Montanha. mas quem disse que eles são bons? Se fossem bons mesmo, deveriam aceitar a ninharia que recebem. Isso é legal com a nossa boa vida. Mas eles se comportam assim? Claro que não. Eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. E me responda com toda sinceridade. Você os aconselharia a aceitar a miséria que recebem? Não. Pelo menos isso. Você só não aceita que eles sejam bons. Mas pelo menos que sejam bons fora do trabalho. Bons para descer o gato de uma árvore. Desde que a bondade deles não custe o seu dinheiro. Eu não aconselharia ninguém a agir com humanidade. Não sem antes tomar todas as precauções. O risco é sempre muito grande. Olha, depois da guerra apareceu na Alemanha um livro com um título sensacional de O Homem é Bom. Aquilo me deixou bastante incomodado, mas depois fiquei aliviado, porque um crítico escreveu no jornal: sim, o homem é bom, e a vitela saborosa. Muito espirituosa a sua observação, mas mostra pouca empatia com essa massa de gente que se mata todos os dias por um salário de fome. O capitalismo é o culpado de tudo. Isso é um chavão que não leva a lugar nenhum. Infelizmente não é. Eu devo avisar que eu tento reprimir esses chavões em lugares comuns, mesmo quando possam ser verdades úteis. Você sabia que Karl Marx, o profeta de vocês, ele via com grandes reservas as qualidades morais do proletariado?
Pode ser até que tenha elogiado alguma vez, mas que os proletários são sub-humanos é algo que Goebbels aprendeu do próprio Marx. Como se atreve a dizer que Marx insultou os trabalhadores? Não seja tão original, por favor. Me permita ser original, caso contrário me torne um idiota. E você não ganha nada com isso. Não, Marx não insultou os trabalhadores, ele apenas constatou que a burguesia o insulta. Aos trabalhadores, aos proletários, é negada a humanidade, certo? Quer dizer, sua própria humanidade. Sendo assim, ele tende a fazer alguma coisa. Desumanizado que está num mundo onde a humanidade é do seu particular interesse. E sendo assim, o proletário deveria acatar a sua missão de conduzir a humanidade a um patamar superior. Eu sempre achei ridícula essa ideia de missão. Parece um elogio, mas para vocês, o trabalhador deve cumprir o papel de contínuo. Vocês imaginam um mundo ideal e somos nós que devemos criá-lo. Nós somos os executores. Vocês, os executivos. Não é isso? Devemos salvar a humanidade. Mas quem é a humanidade? Elas são vocês! Será que eu estou entendendo bem? Você está se negando a libertar a humanidade? De qualquer modo, eu não pago o seu café. Mas isso aqui nem é café! Caros ouvintes, nunca se cometeu tanta atrocidade em nome da bondade humana. Na nossa pátria amada falam em Deus acima de tudo, pátria acima de todos, quando na verdade é o dinheiro acima de tudo e minha família acima de todos. Ok. O que foi? A diretora pediu para marcar esse ponto e cortar na edição. Peraí, mas isso é censura. Eu não vou discutir. Eu vendo a minha força de trabalho e preciso do dinheiro para pagar as contas. Mas isso é um absurdo. Araci, isso é um absurdo. Não, a gente não pode aceitar uma barbaridade dessas, viu? Ela pediu aqui para te lembrar que já estão prendendo estudantes, notificando jornalistas e existe ameaça concreta de processo baseado na Lei de Segurança Nacional. Oi? Mas essa é uma lei lá do tempo da ditadura. Mas que ainda está em vigor e tem sido bastante lembrada nos últimos tempos. Era só o que faltava. Será que é a volta do fascismo no país? Melhor deixar quieto. O que foi? Tá dizendo aqui que você entrou mal, desafinou e ainda não se ligou do que aconteceu nos últimos 4 anos. Tá, ok. Não vamos discutir de novo se foi impeachment, se foi golpe, se foi golpeachment, tá, chega disso. Vamos voltar pro nosso assunto. Camarada, eu não acredito que até hoje você afirma que não foi golpe. Eu tenho convicção, certo? E seguiu todo o processo legal, não seguiu? Pois é, então, você vai vir de novo com aquele papo de lawfare. Quê? É de comer isso aí? Ah, desculpe, quer que eu te explique? Precisa não. Souza, lawfare é usar a lei e a justiça para derrubar o adversário político, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Tá vendo aí, diretora? Dá pedal não. Melhor voltar pros fugitivos. Refugiados! Larga do meu pé, caralho. Se quer a minha opinião, saia de qualquer país onde perceber uma grande sede de liberdade. Num país realmente livre, ela é completamente desnecessária. Você tem razão. Devemos desconfiar quando se fala muito em liberdade. Você se sente livre? Não me sinto particularmente livre, não, já que me pergunta, mas... por que eu deveria trocar a falta de liberdade do capitalismo pela falta de liberdade do comunismo? A qual você não nega, certo? Sim. Também não prometo nada. Ninguém que detém o poder é totalmente livre. Nem mesmo o povo. Os capitalistas também não são livres. Certo? Cheque. Não são livres, por exemplo, para dar posse a um presidente comunista. Também não são livres para produzir tantas roupas quantas sejam necessárias para vestir as pessoas, mas apenas aquelas que podem ser vendidas. Mas tem uma coisa que admiro, que eu admiro. No comunismo, os capitalistas estão proibidos de explorar os outros. Essa liberdade foi banida. Eu vou lhes dizer uma coisa. O povo só toma o poder quando se vê em situações extremas, com a corda no pescoço. E isso é assim porque o homem só pensa quando se vê em situações extremas, com medo do caos. Temendo o caos, terminarão agachados numa casa abandonada, sendo caçados por milícias armadas. Não vão ter nada no estômago, não vão poder nem sair na rua para enterrar seus filhos, mas pelo menos
Pelo menos vão ter a ordem que tanto desejam e quase não vão ter que pensar. Mas essa é uma imagem muito dura. Checkmate. Parece que eu já vi isso acontecer. O quê? As pessoas com medo do caos tomarem a pior atitude possível. É que em certos momentos ninguém consegue prever quais serão os efeitos de determinada atitude. Mas às vezes está muito evidente, meu caro. Só não vê quem não quer. A questão é o que fazer daqui pra frente. Qual atitude pede o agora? Cale. O que nós, pobres diabos, podemos fazer? Por toda parte exigem de nós um esforço sobre-humano. Para onde vamos? Não se trata mais de um povo ou dois vivendo uma nova época, não. Nesse novo tempo, são todos os povos. Ninguém escapa. Para um sujeito saber se tem que fugir ainda hoje, ou se pode deixar para fugir amanhã, hoje em dia precisa uma inteligência que há algumas décadas serviria para criar uma obra imortal. É preciso uma coragem homérica para sair na rua, a renúncia de um Buda para ser tolerado, a caridade de um São Francisco para não cometer um assassinato. A Terra se tornou um lugar de heróis. Mas para onde vamos? Durante algum tempo parecia que o mundo ia se tornar um lugar habitável. Os homens respiraram aliviados. Surgiu o tear, surgiu a máquina a vapor, o avião, a eletricidade, a vacina. E o homem pôde se tornar mais preguiçoso, mais mundano, mais covarde. Enfim, mais feliz. Mas o que se fez com toda essa evolução? Mais uma vez um mundo onde estamos repletos das mais desvairadas pretensões e exigências. Eu digo a você, que mundo é esse agora? De nada serve. De nada serve isso. O que nós precisamos é de um mundo onde se possa viver com um mínimo de coragem, um mínimo de inteligência, um mínimo de patriotismo, senso de justiça e assim por diante. De nada vale toda a coragem se o meu governo me envolve em guerras. De nada vale ser dedicado feito uma abelha se não existe organização. Cale, ser humano, amigo meu, eu estou cansado de todas essas virtudes. Eu me recuso a ser herói. Momento fofo, de profunda reflexão aqui no nosso Leitura Contemporânea. Eu estou sem palavras. Você quer falar alguma coisa, Souza? Não. Não, mas você é o meu comentarista, pô. Eu só não ganho pra isso, né? Falar o quê? O cara já falou. Andei pensando sobre o seu comovente apelo e sua negação do heroísmo. Gostaria de lhe oferecer um emprego. Arranjei um financiador para a abertura do meu estabelecimento de eliminação de pragas e percevejos. Uma companhia limitada. Eu sou um renomado físico, com PhD. Mas eu aceito o emprego, com uma expressão de dúvida. E você disse estar à procura de um país em que virtudes tão pesadas como patriotismo, sede de liberdade, bondade e altruísmo sejam desnecessárias. Tão desnecessárias quanto está cagando para a pátria, para o servilismo, para a brutalidade e para o egoísmo. Eu devo lhe dizer, meu amigo, que essa situação é a do socialismo. Me desculpe, essa é uma reviravolta inesperada. Mas antes eu preciso dizer que para atingir esse objetivo é preciso contar com uma série de coisas.
profunda sede de liberdade, extrema coragem, máximo altruísmo e máximo egoísmo. Eu já devia imaginar. Levante o copo, vá, e brinde comigo ao socialismo. Sem dar na vista. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Saúde! Peraí. Quer dizer que no fim de tudo o proletário marxista abre uma empresa, vira patrão e se transforma num pequeno burguês? É claro que não. O liberal é que tá procurando um país socialista para chamar de seu. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas fica a reflexão para você, ouvinte. Qual o seu nível de contentamento com a nossa pátria nesse momento? Já pensou em sair do país? Se você tivesse que se exilar, você se refugiaria aqui na nossa pátria amada? Escreva pra gente dando a sua opinião. Afinal, existem vários tipos de exílio, não é? Como disse o sempre lembrado Arístides Vargas, a fome é a forma mais sutil de perseguição política. Falou muito, meu amigo. E assim encerramos esse episódio do nosso Leitura Contemporânea. Ideias para o dia de hoje. Apresentamos aqui o livro Conversas de Refugiados, de Bertolt Brecht. Peraí, mas e que fim que levou o Brecht? Ele ficou fugitivo? Refugiado. Sim, o Brecht quis voltar depois da guerra, né? Mas foi barrado na Alemanha Ocidental, capitalista, e daí ele foi para Berlim Oriental, comunista, e lá ele fundou o seu teatro. Mas ele nunca se adaptou muito, não. Ele foi dialético até o final. Era-se! E com essa nos despedimos, né? Leitura contemporânea sob a supervisão de Aracy Barbosa, aquela que sempre foi da boemia, sem nunca deixar a peteca cair. Também conhecida como a Dama da Central. Falou, Souza. E no próximo programa vamos comentar o livro Como Deixar de Ser Idiota, de autoria coletiva. Até lá!